Ok, gravação iniciada. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Anderson, trabalho aqui na Diretoria de Relações Internacionais da UFOP, a DRI, né? Antiga CAINT. Tem gente que conhece ainda como CAINT, mas somos a DRI, estamos aí na fase ainda de troca da nossa identidade visual. Estou aqui hoje com Gabriela, Guilherme, Pedro, e a Cristina também trabalha com a gente aqui, então eles estão me acompanhando aqui para obter mais informações também sobre o programa, né? O programa ELAP, a UFOP participou pela primeira vez diretamente, né? Que os estudantes, os candidatos podem participar indiretamente também, né? Mas diretamente a gente participou no último ano, foi na última edição, e tivemos um aluno selecionado. E ele, inclusive, vai dar um depoimento para vocês hoje aqui a partir das 11 horas, para falar um pouco da experiência dele, Hugo, da ciência, do mestrado em ciência da computação. Então, vocês vão poder ouvir também de uma pessoa que foi selecionada e que participou do programa pela UFOP. Bom, eu vou apresentar minha tela aqui, conforme eu mencionei, as perguntas ficam para o final. Vou tentar ser o mais breve, mais sucinto possível, né? E já adianto, é um programa novo para a gente aqui da UFOP também, então talvez eu não tenha as respostas, podemos pesquisar, e muitas das respostas também vão estar aí nos materiais, nos links que a gente vai divulgar. Tem um microfone aberto aí, Guilherme, você silencia para a gente? Acho que é o Lucas. E aí, eu vou dar início aqui. Acredito que vocês já estejam aí vendo a minha tela, correto? Se tiver algum problema, vocês me avisam. Bom, então, o objetivo dessa sessão informativa hoje é apresentar o programa ELAP. ELAP, algumas pessoas chamam de ELAP, né? É um programa novo para a gente aqui da UFOP, né? Estamos aprendendo a lidar com esse programa, mas é um programa muito interessante, muito importante e o mais importante de tudo, com financiamento, né? A gente sabe como está difícil ter financiamentos do Brasil, né, para poder fazer esse tipo de mobilidade, então um financiamento externo desse é extremamente importante. Então, a minha apresentação de hoje vai falar, inicialmente, sobre o programa de uma forma geral, né, regras que se aplicam a todo mundo, seja estudante de graduação, seja estudante de mestrado, doutorado, seja para pesquisa, seja para cursar disciplinas. Então, a primeira parte é geralzão sobre o programa. E, posteriormente, eu vou falar questões específicas relacionadas aos dois convênios que nós temos com universidades canadenses, com a Lakehead University, que tem um processo bem específico, e também com a University of Calgary, que é um processo um pouco mais aberto e não passa tanto pela DRI. Então, a dinâmica de trabalho vai ser essa, e ao final eu vou responder as perguntas que a gente consiga prestar maiores esclarecimentos. Bom, falando bem rapidamente aqui sobre esse programa, né? É um programa do governo canadense, né? O ELAP é o Emerging Leaders in the Americas Program, né? Então, é um programa voltado à formação de líderes nas Américas, né? Ele está aberto para estudantes de universidades da América Latina e do Caribe, né? Então ele não está aberto aí para outros continentes, né? Não pega Europa, África, nada disso, é especificamente para o nosso continente aqui. Ele é um programa do governo canadense, conforme eu mencionei, e ele é financiado pelo Department of Foreign Affairs, Trade and Development. Então, esse é o departamento do governo canadense que fica responsável pela seleção, pela divulgação do resultado final e pelo fornecimento dos recursos financeiros, né? Então, tem vários atores envolvidos aí, né? Tem o candidato, tem a universidade de origem, a universidade brasileira, no caso, a UFOP, né? Tem a universidade de acolhida, e tem o governo canadense. Então, são vários atores envolvidos aí nesse programa que está destinado aí à graduação e pós-graduação em diferentes modalidades, né? Existe a oportunidade de estudo, ou seja, para cursar disciplinas, nesse caso está aberto apenas para alunos de graduação, e a possibilidade de pesquisa. E esse aqui está aberto para alunos tanto de graduação quanto alunos de pós-graduação. Então, vou entrar em detalhes sobre isso, né? Bom, conforme eu mencionei, é um programa que possui um financiamento do governo canadense, né? No caso do estudante de graduação, que vai lá para fazer estudos ou pesquisa por um período de 4 meses, o valor é de $8.200 canadenses. Dá um pouco mais de R$30 mil, se eu não estou me enganado. Fiz a conversão ontem, mas não lembro. O estudante de pós-graduação, cuidado, pessoal, ó, graduate. Graduate não é graduação, é pós-graduação. Para quem não está muito acostumado com essas nomenclaturas ainda, né? Undergraduate é a nossa graduação. Graduate é a pós-graduação, né? Vai entrar no mestrado, doutorado, especialização, né?
e tudo mais. Então, por um período de 4 meses, né, o mesmo auxílio de $8.200 canadenses para um período de 4 meses, o ano acadêmico semestre é de 4 a 6 meses, né? Essa experiência pode durar de 4 a 6 meses, dependendo do calendário da universidade e dependendo do projeto do aluno, né? E no caso aqui, se for por um período aqui de 5 a 6 meses, especificamente para os alunos de mestrado, doutorado, especialização, o auxílio é um pouquinho maior, porque pega um período também um pouco maior, que é um período de 5 a 6 meses, $11.100 canadenses. Esse aqui, o One Academic Term, é o período de 4 meses e meio, que eles consideram, ok? Então, conforme eu mencionei, alunos de graduação, né, podem se submeter a estudos ou pesquisas, né? E os alunos de pós-graduação, a princípio, pelas parcerias que nós possuímos para pesquisa, para desenvolver projetos de pesquisa. Então, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso ao longo da apresentação. Bom, quem que submete a candidatura de vocês? É a DRI que vai lá no sistema e colocar a candidatura de vocês? Não. São vocês mesmos que vão lá e colocar a candidatura de vocês no sistema do governo canadense? Não. É a instituição canadense que envia a candidatura de vocês. Então, o que é feito, né, seja por parte da UFOP, seja por parte do próprio aluno candidato, é o envio da documentação para a Universidade Canadense. Essa Universidade Canadense vai ter uma seleção própria e aqueles alunos, aqueles candidatos que querem entender, né, que são bons candidatos, elas vão lá e vão submeter a candidatura no sistema do governo canadense, né? Como que cada instituição canadense faz isso? Cada uma faz de um jeito. Cada uma segue um procedimento próprio. Tanto é que eu vou falar como que funciona para as duas parceiras que a UFOP tem, da metade da minha apresentação para frente, né? Qual que é a documentação básica para qualquer instituição canadense, digamos assim, né? Primeiro, você tem que comprovar que você é um cidadão residente em algum dos países das Américas ou do Caribe, né? Passaporte. Se você ainda não tem passaporte, você já começou muito atrasado, né? Então, a gente costuma falar isso com os alunos de graduação, quando os calouros, né, quando eles entram na universidade, nas oportunidades que a gente tem tirem o passaporte imediatamente, né? O passaporte é válido por 10 anos. Se você ainda não tem passaporte, você vai perder oportunidades. Se você ainda não tem passaporte, você não vai poder se inscrever, por exemplo, no nosso edital para Lakehead. Então, o passaporte, gente, é um documento obrigatório. Quem não tem, providencia aí com a máxima urgência possível para participar de oportunidades futuras, porque por agora já não vai dar mais tempo a princípio, né? Bom, um outro documento obrigatório aí que está no nosso edital e está para quem vai se candidatar de outras formas é esse documento chamado Privacy Notice Statement. É um documento pronto, você vai preencher seus dados. É um documento que diz respeito a regras de compartilhamento de dados, segurança de dados, né? Existe uma preocupação muito grande no mundo, né? No Brasil também, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é um documento que você fala que está ciente para quais ações os seus dados vão ser utilizados e dando essa autorização. Então, é um documento aí simples, né, que utiliza aí a regulamentação do governo canadense em relação ao tema, né? Bom, outro documento aqui que todo mundo vai precisar, carta de intenções, né? Um documento seu, assinado por você, explicando, né, por que você quer ir fazer esse período de estudos ou por que você quer ir fazer esse período de pesquisa, né? O que essa pesquisa vai contribuir para você na pesquisa que você desenvolve aqui no Brasil? O que cursar essas disciplinas vai contribuir na sua formação acadêmica, na sua formação pessoal, na sua formação profissional? Ah, eu quero ir para o Canadá porque é legal, porque eu quero aprender inglês, que eu sempre quis ir para fora do país. Bom, isso não é justificativa para você ser aprovado por um programa desse, né? Qual que é a relevância disso para você, né? Qual é a relevância disso para Home Institution? O que a UFOP tem a ganhar com essa ida sua para o Canadá, seja para pesquisa, seja para estudos? Quais os benefícios que a universidade, que o seu programa de graduação ou de pós-graduação, que o seu curso de mestrado vai ter
em função disso, né? É algo grande, né? Não adianta copiar modelo de internet, é algo extremamente pessoal, né? E algo realmente voltado aos seus desejos aí, principalmente a relação da área de pesquisa, ou que você quer fazer profissionalmente depois e que essa experiência possa te auxiliar, né? Então, essas são algumas dicas aí. O Hugo pode dar algumas dicas também sobre a carta que ele escreveu, né? Na partir das 11 horas, quando ele estiver com a gente aqui. Gabriela, inclusive, acompanha aí, por favor, a chegada do Hugo. Bom, Já outro... cheguei. Ó, Tô perfeito, aqui. Hugo. Desculpa, Hugo, não tô te vendo. Muito obrigado aí de uma vez, tá? Pela participação. Você pode poder falar um pouquinho depois sobre sua experiência. Muito Beleza, obrigado. pode ir tocando aí. Perfeito. Bom, outro documento que todos vão precisar é uma carta, né, que prova que você é um aluno em tempo integral, né? Não é um aluno de disciplina isolada, por exemplo, né? Você é um aluno em tempo integral aqui na UFOP. Tempo integral significa que não é disciplina isolada, né? Não é porque é aula manhã, tarde, noite, nada disso não, ok? Esse documento, para quem participar do edital da Lakehead, a DRI vai providenciar automaticamente para os 2 selecionados. Quem for participar pelas outras universidades canadenses, qualquer uma que seja, incluindo a Universidade de Calgary, vocês têm que solicitar esse documento para a gente, tá? É um documento que vocês vão mandar para a gente. Vocês vão emitir o certificado de vínculo de vocês lá no MinUFOP e vão mandar para a gente e nós vamos escrever lá, o aluno tal, matrícula X, é um aluno regularmente matriculado num full-time program aqui na UFOP. Então, é um documento providenciado aqui pela DRI, tá bom? Então, para quem vai Lakehead, nós faremos. Qualquer outra universidade, incluindo a University of Calgary, solicitar por e-mail para a DRI com antecedência. Então, por favor, atentem-se a essas informações. São 4 documentos básicos. Continuando, documentos básicos, né? A Letter of Support, uma carta da UFOP, representando a UFOP, apoiando que você curse essas disciplinas, apoiando que você desenvolva esse trabalho de pesquisa naquela universidade canadense. Quem vai escrever essa carta? O aluno de graduação? O presidente do colegiado, né? Ou você faz iniciação científica? O professor que coordena o projeto de iniciação científica. Aluno de pós-graduação? O seu orientador, né? Aquele que orienta, o seu professor que orienta o seu trabalho. Então, alguém da universidade que pode falar sobre você e falar por que essa oportunidade é importante para o aluno, né, para o candidato, mas também para o curso, para o programa aqui na UFOP, para a instituição UFOP, para o Brasil como um todo, né? É um programa de formação de líderes das Américas, né? O que o Brasil tem a ganhar com isso também, né? São tópicos aí que podem ser trabalhados nessa carta de suporte, né? Ou seja, se você vai ter que correr atrás de um professor aí, todo mundo com a agenda apertada. Não deixe isso para a última hora, né? Então já comece a planejar isso. Se você pensa em participar, comece a planejar agora. Explique para o seu professor o que é esse programa, manda os links, né, para ele ter uma ideia do que é, qual é o perfil de aluno que se busca. Então, tem muito documento aí para correr atrás, né? E mais um documento importante aqui. Esse documento aqui se refere a alunos que vão fazer pesquisa, seja de graduação ou de pós-graduação. O aluno de graduação que quer cursar disciplinas, não se aplica esse documento, né? O que é isso? Você já precisa ter o contato de um professor não canadense, de um professor de uma universidade canadense, né? O próprio Hugo vai poder falar disso, o supervisor dele é brasileiro, se eu não estou enganado, Hugo. Pode escrever aí no chat. Então, eu quero ir para a Universidade de Lakehead participando da edital da DRI para fazer pesquisa. Eu preciso de um professor de Lakehead que vai me receber. Esse professor vai escrever uma carta, né? Qual que é a natureza do trabalho de pesquisa que você vai saber, o escopo da pesquisa, né? A colaboração. Eu já faço colaboração com algum outro professor lá da UFOP, não faço ainda, mas eu já vi que é possível que eu faça colaboração, já identifiquei áreas em comum, né? Confirmo que posso receber esse aluno, vou fazer a orientação desse candidato enquanto ele estiver aqui, né? E explicar, né, como que a instituição canadense lá, como que esse supervisor que está te recebendo, como que os colegas de departamento dele lá, como que os professores do departamento aqui podem se beneficiar. Ou seja, são 3 cartas aí para quem vai fazer pesquisa, né? A carta do próprio aluno, do próprio candidato, a carta de suporte, que vai ser do presidente do colegiado, do orientador, do coordenador do projeto de iniciação científica, e, para a pesquisa,
o professor ou professor da instituição canadense, né? Como que eu vou buscar esse professor? Bom, entrar no site das universidades, entrar lá nos projetos de pesquisa dessa universidade. Toda universidade geralmente tem lá a lista de professores vinculados àqueles programas de pós-graduação ou aquele departamento, lendo o currículo desse professor, pedindo indicação do seu orientador, do seu colegiado. Por acaso você tem alguém em alguma universidade canadense, algum contato que você já tenha lá? Isso abre portas. Então, é a questão do networking, né? Você pode começar do zero, né? Ou você pode buscar aí com professores da UFOP, né? Quem já tem algum contato em alguma instituição canadense que vai fazer parte aí do ELAP. Como eu disse, é um programa aberto para todas as universidades canadenses que aderiram ao programa. É claro, né? Nós temos informações mais específicas dos dois nossos parceiros, mas está aberto para diversas instituições, ok? E uma coisa importante aqui ao final, para os alunos de pós-graduação, Anderson, você está falando aí de outras universidades, está aberto, é isso mesmo? Sim. Para atividades de pesquisa, não é necessário ter um convênio entre a UFOP e essa instituição. Então, a Universidade de Toronto, eu quero fazer pesquisa na Universidade de Toronto, eu posso? Se você for atividade de alunos de pós-graduação, podem. A UFOP não tem convênio com a Universidade de Toronto, não é obrigatório. Se tivesse, ótimo, mas se não tiver, pode mesmo assim, ok? Para os demais, né, para aqueles que vão se candidatar para Lakehead e para Calgary, vai se exigir aí a cópia do memorando de entendimento que nós temos. Esse memorando de entendimento está na página da DRI, né? Vocês podem fazer o download disso lá. E no caso de Lakehead, nós mesmos vamos mandar, né? No caso de Calgary, o aluno tem que mandar porque você mesmo que vai preencher os dados lá na plataforma deles. Vou falar em detalhes mais tarde, tá, pessoal? Então, o convênio é obrigatório? Para alguns casos, sim. Para o aluno que vai estudar, sempre é obrigatório. Para o aluno da graduação que vai estudar, é sempre obrigatório. Nesse caso, a única possibilidade para aluno que quer cursar a disciplina de graduação, que vai cursar a disciplina, é Lakehead, que eu vou explicar daqui a pouco. Para todas as outras universidades, é possível fazer pesquisa, não necessariamente precisando ter um convênio assinado. É claro que um convênio ajuda, né? Mas não é obrigatório. Bom, sobre o programa como um todo, as universidades canadenses têm até 21 de março para entrar no sistema lá do governo canadense e enviar os candidatos que eles aprovaram, né? 21 de março é o prazo da instituição canadense. É claro que o prazo para os candidatos enviarem a documentação para eles é muito antes. Eles vão receber diversos e-mails, eles têm que avaliar todos esses candidatos e elencar quem são os melhores candidatos aqui para eu submeter essas candidaturas, assim como a candidatura do Hugo foi submetida, né? O prazo é muito antes. Isso aqui é o máximo da instituição canadense. Então, não deixem se enganar com esse prazo aqui, ok? Bom, ou seja, cada instituição canadense vai estabelecer uma deadline, um prazo aí para os alunos, para as universidades, no caso, para o UFOP, fazer indicações, né, nos casos específicos. E como funciona o resultado, né? O resultado não é disponibilizado no site do governo canadense, né? O governo canadense vai fazer contato com as universidades canadenses e as universidades canadenses fazem contato com os estudantes, né? No caso da aprovação do Hugo com Lakehead, que é o parceiro da UFOP, Lakehead entrou em contato com a gente e informou a UFOP, o seu aluno foi aprovado. Tá aqui o que ele tem que fazer a partir de agora, né? Outras universidades de Vancouver, né? Nós não temos parceria, eles não vão comunicar com a UFOP caso você tenha se candidatado. Então, é importante que vocês tenham esse contato com a instituição, né? Olhando as informações no site deles, com exceção de Lakehead e Calgary, que nós temos esse convênio, então temos o contato direto com as pessoas responsáveis pelo programa ELAP, ok? Bom, essas são as informações gerais para todo e qualquer aluno interessado no programa. Nós temos hoje 2 parceiros canadenses, né? Importante mencionar que com alguns países a gente tem muita dificuldade em fazer convênios, tá, pessoal? Entrar no nosso site lá, Estados Unidos, é muito difícil fazer convênios.
que permitam mobilidade, que tenham a previsão de isenção de taxas, né? Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, a gente sabe que são os destinos aí que as pessoas sempre querem, mas é muito difícil fazer convênio com esse pessoal, tá? Dificilmente eles abrem mão do pagamento das taxas e mensalidades, né? Com Lakehead e Calgary, nós temos um documento chamado Memorando de Entendimento. É um documento mais simples, um aperto de mãos. Mostra que as universidades têm interesse em colaborar entre si, né? No caso de Lakehead, que eu vou explicar a partir de agora, vai permitir a mobilidade de estudante de graduação. Tanto é que a gente está com um edital para isso. Calgary já avisou para a gente, só pesquisa. Não aceitamos ninguém com isenção de taxas para poder vir cursar disciplinas. Apenas pesquisa. Então, conforme eu já mencionei, cada universidade estabelece seus procedimentos próprios. Normalmente, cada universidade vai ter lá uma parte do site delas dedicada ao programa ELAP ou ELAP, né? Então, pesquisa. É pesquisa, pessoal. Vou entrar agora nas informações sobre Lakehead. Nós temos um convênio, né? Um convênio e temos um edital. Bom, primeiro, Lakehead entrou em contato com a gente para falar, o FOP, nós podemos aceitar, né, que vocês indiquem de 1 a 2 estudantes. Vocês nomeiem esses 1 a 2 estudantes. Por quê? As vagas, né, são limitadas. Eles já não aceitam que o próprio aluno de qualquer universidade comece a mandar mensagem para eles, candidatura para eles. Não. O FOP pode indicar até 2. No último ano, nós indicamos o Hugo, indicamos também uma aluna de graduação, né? O Hugo foi contemplado aí na última fase, que é a do governo canadense, né? É um processo difícil? Claro que é um processo difícil. É um processo para as Américas e Caribe, né? Mas é possível? É possível. A primeira participação da UFOP, de 2 indicados, temos aí um aprovado, que é o Hugo, né? Então, depende aí de preparar a documentação com antecedência, preparar uma boa documentação e ter um bom currículo, é claro, né? Bom, como que vai funcionar para a Lakehead? O que a Lakehead falou para a gente, né? A DRI, que representa a UFOP, né, vai juntar todos aqueles documentos de candidatura e vamos preencher um formulário Google Forms deles. Nós da UFOP temos até 10 de março para preencher esse formulário com toda aquela... Lembra toda aquela documentação que a gente mencionou aqui no começo? A UFOP que vai juntar tudo isso desses 2 candidatos para Lakehead, né? Um para disciplina, cursar disciplinas e um para pesquisa. Nós vamos juntar tudo isso e vamos preencher esse formulário lá de Lakehead. Ou seja, vagas limitadas, procedimentos próprios realizados pela DRI. Cadê as regras, Anderson? Quero participar desse edital. O edital está aqui. Todo processo seletivo você começa lendo edital. Tem preguiça de ler edital. Começou errado, né? Edital a gente lê da primeira à última página com foco na fase em que você se encontra. Se você não leu o edital, infelizmente você já começou negativo. Então, leiam os editais, pessoal. A gente sabe que os editais às vezes são longos, os nossos a gente tenta fazer eles não tão longos, mas ao mesmo tempo cobrindo todas as informações, mas quem quer participar de projeto de pesquisa, quem quer qualquer oportunidade, tem que ler edital, tem que ler informação. As informações não vão chegar mastigadas para vocês, tá? Então, é importante a leitura atenta do edital. Quais cursos, quais áreas, tanto da graduação para cursar disciplina, quanto da graduação para fazer pesquisa, quanto da pós-graduação para pesquisa? Esses são os cursos, as áreas que a Universidade de Lakehead oferece. Tem muitas e muitas e muitas áreas aqui similares às áreas que nós temos aqui na UFOP, né? Então, cabe a você identificar aqui onde que eu vou entrar, né? Tem algum lá que me aceita, né? Eu sou do direito, né? Law and Legal Studies, né? Eu sou da nutrição, Foods and Nutrition Sciences, vai entrar aqui, né? Sou da educação, mas faço uma pesquisa lá, Family Science, talvez, né? Vocês têm que pesquisar, né? Tem alguns mais gerais aqui, ó, Peace Studies and Conflict Resolution, né? Talvez alguém do direito possa ter um interesse nessa área aqui, né? Então, tem que pesquisar os cursos que eles têm lá. Por que tem que pesquisar? Porque ou você vai se candidatar para cursar disciplinas dessa faculdade, desse curso, ou você vai ter que ter um contato com algum orientador do Canadá vinculado a algum desses programas, né? É muito amplo, como vocês estão vendo, né? Anderson, tem alguma exceção, alguma restrição? Tem. Esses cursos aqui de baixo, aqui, olha, eles não aceitam alunos para cursar disciplinas.
tem medicina lá, graduação, mas não aceita o graduação da medicina para cursar disciplinas, só para pesquisa. Lá tem o curso de direito para graduação, mas não aceita receber alunos para disciplina. Educação, pedagogia, mesma coisa. Então, alunos de pedagogia, direito, medicina, social work, serviço social. Se tem alguém aí da graduação que pretende cursar disciplinas, não é possível. Para vocês, apenas pesquisa. Por quê? Porque Lakehead determinou isso, né? E nos informou. Então, esses 4 cursos aqui, apenas pesquisa. Seja graduação, seja mestrado, doutorado e por aí vai, né? Bom, requisitos básicos, né? Tem que, para o aluno de graduação, tanto faz pesquisa ou disciplinas, tem que ter feito 2 semestres, né? Só pode se afastar para a mobilidade a partir do 3º semestre da UFOP, né? Não pode ter sido afastado por mais de 4 semestres, né? Isso aqui era muito comum na época do Ciências Sem Fronteiras, que o aluno conseguia fazer 4 semestres fora, né? Fazia 2. Eu já tive um aluno que eu conheço que fez 3, lá do turismo, que fez 3 semestres seguidos de mobilidade, né? Você não pode ter feito mais do que 4. Acho que não entra no caso de ninguém aí, né? Da graduação, né? Não pode estar apto a colar grau, ou seja, você não pode estar pronto para formar, né? Esse é meu último semestre, eu vou terminar meu curso agora no 22.2, graduação, pessoal. Vou terminar agora no 22.2 e aí eu quero ir para o Canadá para setembro, mas já tenho feito tudo aqui na UFOP. Não se faz mobilidade acadêmica nos 2 primeiros semestres e não se faz a mobilidade acadêmica na hora de formar. Ela é feita no meio do seu curso, caminhando para o final. Por isso que envolve uma preparação, envolve todo um planejamento, né? Não se decide concorrer a esses editais da noite para o dia. Envolve preparação, né? E por fim aqui, coeficiente. A gente exige coeficiente sim, porque as universidades exigem que a gente selecione alunos de excelência. A gente sabe que existem várias críticas em relação ao sistema de coeficientes. Sabemos que os cursos são diferentes, mas enfim, nós temos uma vaga para estudante de graduação para cursar disciplinas, temos que criar algum critério. Esse é o critério que hoje existe na UFOP, tá bom? Então, sabemos das várias críticas aí e que é difícil você nivelar 50 cursos de graduação com um critério único que vai atender a todos, né, pessoal? Mas, enfim, tá aqui os requisitos básicos. Pós-graduação, você tem que ter feito pelo menos um semestre acadêmico completo, né? Você já tem que ter cursado algumas disciplinas, tem que ter uma média ponderada lá, né? E para os alunos de doutorado, no caso, ter feito pelo menos 2 semestres acadêmicos, né? Então, tem os pré-requisitos aqui para o mestrado e para o doutorado, né? Da mesma forma, não pode estar pronto para formar, pegar o diploma, colar grau, não, né? É do meio para frente, né? E tem que ter uma média final ponderada de no mínimo 7, né? Então, são os requisitos básicos aqui para que possam se candidatar. Estou falando de Lakehead. Desculpem ser repetitivo às vezes, mas é só para, né, as palavras-chave aí para poder facilitar o entendimento de vocês, né? Bom, prazo. Vocês têm de 6 a 26 de fevereiro para se inscrever no nosso edital, né? O link está disponível lá no edital e no nosso site da DRI, vocês conseguem encontrar lá o link da notícia também. Vocês têm até o dia 26 de fevereiro para reunir toda aquela documentação e preencher o nosso formulário de inscrição pelo e-mail institucional. Já recebemos alunos de e-mail no dia seguinte, né, que acabaram as inscrições, não conseguia acessar o formulário. A resposta é: você usou seu e-mail pessoal, você não ia conseguir mesmo, né? Estamos na universidade. A nossa comunicação se dá pelo e-mail institucional, com alunos, professores, técnicos administrativos, setores. Então, se você ainda não tem esse hábito de usar seu e-mail institucional, você vai perder oportunidades, vai deixar de saber das coisas, e é assim que a gente se comunica aqui dentro, tá bom? Então, se o formulário não estiver abrindo, vai lá no cantinho direito lá e muda lá, ó. Muda para o seu e-mail institucional, né? E estudantes de graduação, com exceção daqueles que estão proibidos aqui, né? Que queiram cursar disciplinas, vão ter que elencar de 3 a 4 disciplinas que vocês querem cursar lá, né? Vocês têm que entrar no site da universidade, né? É uma prévia, né? Pode ser que essas disciplinas não estejam disponíveis, pode ser que tenha que trocar depois, mas você tem que fazer uma prévia de o que você quer cursar lá. Inclusive, a escolha dessas disciplinas pode estar, de alguma forma, sendo mencionada na sua carta. Né? Por que eu estou indo para cursar disciplinas? O que essas 4 disciplinas vão contribuir na minha formação? Por que eu escolhi essas 4 disciplinas? É um planejamento prévio, né? E conforme eu mencionei anteriormente, para pesquisa, seja aluno de graduação ou pós-graduação, carta convite do supervisor canadense, né? O supervisor canadense vai ter que dar um documento assinado lá, carimbado com a logo, né?
tudo de lá, falando que aceita receber você, conforme todas aquelas informações que a gente passou antes, além de um resumo do projeto de pesquisa, né? Esse resumo do projeto de pesquisa vai ter uma pontuação que vai ser utilizada pela banca avaliadora, que vai verificar qual projeto de pesquisa aqui que está mais interessante, está mais robusto, né? Está conversando com a carta do supervisor canadense, né? Esse projeto está conversando com o que o orientador desse aluno escreveu na carta dele. Então, é um conjunto de fatores aqui que vão levar à seleção de um estudante de graduação para cursar disciplinas e um aluno de graduação ou pós-graduação para realizar pesquisa. Observação: o que for selecionado na UFOP não vai automaticamente ser aprovado. Lakehead vai colocar no sistema da Universidade Canadense, pode vir a ser aprovado, como o Hugo foi, pode ser que não, como o aluno da graduação do semestre passado, do ano passado, não foi, tá? Processo seletivo, bem rápido aqui, né? Para graduação, a gente vai considerar, na primeira fase, desempenho acadêmico e tem uma pontuação específica aí para alunos em vulnerabilidade, em algum grau de vulnerabilidade socioeconômica. Como que avalia o desempenho acadêmico, Anderson? Nós temos lá uma fórmula para obter o desempenho acadêmico, né? Uma fórmula aí que ajuda a entender todas as diferenças, né? A gente tem cursos que a gente sabe que a média do curso é 8,5, 8,9. A gente tem cursos que a gente sabe que a média é 5,5, né? Por meio dessa fórmula de se calcular essa nota aqui, a gente consegue abranger todos os alunos de uma forma geral, claro, nenhuma fórmula é perfeita, né? Mas a gente consegue aí nivelar os mais variados cursos de graduação que nós temos, né? Vale aí até 80 pontos e, se tiver socioeconômico, vale até 20 pontos. Não é obrigatório, mas tem uma pontuação aqui de até 20 pontos. E para a segunda etapa, irão 6 alunos de graduação para a segunda etapa, ok? Que apresentarem as maiores notas aí com essa soma aqui. Pode ser um pouco complicado essa fórmula aqui, tudo, mas não se preocupa não que a gente faz esse cálculo e se você olhar os editais antigos, você consegue ter uma referência lá com base nos resultados. Bom, aluno de pós-graduação, a primeira etapa vai ser, né, se enviou a documentação completa, claro, para todo mundo, né, e também vai ser o desempenho acadêmico por meio da média final ponderada. E aí, os que tiverem as 5 maiores notas e cumpriram com os requisitos, os 5 aí vão para a segunda fase, que vão ter, né, os 5 maiores não, as 5 maiores notas, porém, um de cada grande área do conhecimento, né. Então, estão divididos lá em 5 grandes áreas do conhecimento, é um dos anexos do edital que vocês já leram ou vão ler, né? Então, teremos 5 aí que vão para a segunda etapa. A segunda etapa é idêntica para todos. A avaliação de proficiência, né? Queremos saber se vocês conseguem se comunicar em inglês, tendo pelo menos um nível B2, que é um intermediário superior, conforme a nomenclatura do quadro comum europeu. Anderson, mas a universidade lá não está exigindo proficiência. Mas a Lakehead não está exigindo disso. Não está exigindo, mas nós estamos exigindo. Nós não vamos indicar um aluno que nós não sabemos se ele é capaz de se comunicar em inglês. Posso fazer um teste online e mandar para vocês? Não. Todos os candidatos que forem para a segunda etapa serão submetidos a uma prova de proficiência que será aplicada em parceria com departamentos de letras da UFOP. Essa declaração serve exclusivamente para essa seleção, né? E dependendo lá, se você tirar B2 é uma nota, e se você tirar C1, né, que é mais alto, né, o avançado, você tem uma outra nota. Tá tudo lá no anexo também, falando sobre a pontuação que você recebe, né? Então, a segunda etapa são aqueles que foram classificados, né, na primeira etapa, são submetidos ao teste de proficiência. Teve pelo menos B2? Ok, vai para a terceira fase. A terceira fase é um edital complexo, tá, gente? Só que deu muito trabalho para montar isso. Na terceira fase, ela é dividida em cursar disciplinas, que só se aplica à graduação, e pesquisa, que se aplica para o aluno da graduação que quer fazer pesquisa e o da pós-graduação obrigatoriamente, né? Então, disso aqui na terceira fase, dos alunos que vão cursar disciplinas, a gente tem a terceira fase, que é onde vai vir a nota final do candidato. Currículo, temos lá todos os critérios que vamos avaliar do currículo, o que vale, quanto que vale a pontuação. Então, pessoal, avaliem lá a pontuação do currículo. Participação em eventos de até 10 horas. Eu tenho 25 certificados, mas só vão pontuar 2. Para que eu vou mandar 25 certificados? Né? Então, enviem a documentação de vocês com base no barema de pontuação. Né? Facilita o nosso trabalho, evite com que a gente erre no meio de tanto documento. Se só pode 2, para que você vai mandar 20?
Não faz sentido, né? Então, avaliem isso. E outra coisa, já tivemos alunos que se reclamaram. No meu currículo Lattes que eu anexei lá, eu falei disso. Você falou, mas a gente avalia os comprovantes. No formulário de inscrição, vai ter o campo lá para você colocar os comprovantes. Comprovantes com as assinaturas, projeto de extensão. Tem que ser o documento emitido lá do sistema, assinado eletronicamente lá pela ProEx. Fui monitor. Tudo com as assinaturas eletrônicas que saem do sistema, tá? E as outras, é claro, fiz trabalho voluntário, aí do presidente da associação, né? E aí por aí vai. Se for alguma atividade dentro da universidade, com o documento padrão da universidade, né? A carta de intenção, que é essa carta do aluno, né, que ele explica em inglês, é claro, vai ser avaliada também. Isso aqui já é uma prévia da carta que você vai mandar depois, caso você seja aprovado, né, com algumas sugestões que a gente pode fazer. E a carta de apoio, a gente já tem que saber, né, que quem é o presidente do seu colegiado está te apoiando, o professor coordenador da iniciação científica, o que ele está falando de você, né, porque isso aqui, para o candidato que for aprovado, isso aqui já vai estar pronto ou com apenas algumas pequenas sugestões para poder serem feitas, né. Então, somando tudo, tem as pontuações lá no edital, somando isso aqui, tem a nota final dos 6 que foram para a terceira etapa e passaram pela proficiência, ok? Graduação é isso, cursar disciplinas da terceira fase. E quem vai fazer pesquisa, nós vamos selecionar um também. Aqui já junta a graduação e a pós-graduação. Anderson, mas o pessoal da pós-graduação vai ter vantagem nisso. Talvez sim, talvez não, né? Depende. E como a gente tem 2 pessoas para indicar, nós queria que a gente pudesse indicar 3. A gente colocaria uma só para graduação pesquisa e só um para pós-graduação pesquisa. A gente queria, mas infelizmente nós temos que criar critérios. É um trabalho muito difícil, tá, gente? Então, para o pessoal que vai fazer pesquisa, a última fase, que é aquela que vai ter a sua nota final lá, vai avaliar o seu currículo, tem lá todo o barema de pontuação, carta de intenção, carta de apoio e a carta convite do orientador canadense. Isso aqui é obrigatório para já participar do nosso edital. Não dá para conseguir isso depois. Isso já é agora, ok? E aí a gente vai selecionar o aluno que tiver a melhor nota, assim como o Hugo foi selecionado no dele, mas o dele era um pouquinho diferente. A gente mudou bastante o edital desse ano, porque né, tivemos uma primeira experiência, agora a segunda experiência a gente vai melhorando, a gente espera, né? Bom, tá aqui o cronograma, não vou entrar em detalhes, né? Inscrições aí estão abertas até 26 de fevereiro, tem uma fase de inscrição depois. A gente divulga aqueles que foram para a segunda fase e que vão realizar o teste de proficiência. O teste de proficiência vai ser aplicado no dia 3 de março, já está lá no edital, então é importante colocar isso aí na agenda. Depois a gente analisa aí a segunda fase, né? Daqueles que foram aprovados no teste de proficiência. Resultado preliminar dia 7, tem um período aí de recursos. E depois vem o resultado final, dia 10 de março. Recurso. Anderson, pessoal, recurso, por favor. Recursos têm que ser fundamentados. E você não pode, no seu recurso, esqueci de mandar um comprovante. Esqueceu. O recurso não é para falar que você esqueceu e mandar documentação nova. Recurso é para esclarecer algum ponto que você acha que não foi. Eu acho que minha carta de avaliação, minha carta de motivação, né? Foi mal avaliada. Por que você acha que foi? Com qual argumentação você está apresentando isso? Né? Então, assim, recurso não é vou recorrer porque eu acho que está errado, né? Tem que ser algo fundamentado, né? Espero que a gente não precise passar por essa fase, né? E aí nós fazemos, né, divulgamos o resultado final e enviamos até no dia 10 de março a lista dos 2 alunos para Lakehead, e Lakehead vai lá submeter naquele prazo lá no site do governo canadense, e aí vem a fase de avaliação deles lá, e a partir de maio sai o resultado final para os alunos irem aí, né, quem for aprovado, e a partir de agosto. Então, esse é o cronograma para Lakehead, tá bom? Lakehead tem todo um procedimento próprio, seleção por meio de edital. Então, vou passar agora para o Hugo. O Hugo vai fazer uma breve fala aí sobre a experiência dele. Hugo, pode focar naquilo que você achar que é interessante. O que eu já falei, você não precisa voltar nesse assunto, né? Então, vou passar para você e depois a gente entra aí nas informações sobre a Universidade de Calgary, que vai acabar servindo para qualquer outra universidade canadense. Então, vou sair aqui da minha apresentação. Passo para o Hugo, queria agradecer mais uma vez o Hugo aí pela disponibilidade, né? Chamamos ele de última hora. Hugo, por favor, me desculpe pelo convite de última hora, você aceitou aí, então muito obrigado mais uma vez. Fala um pouquinho da sua experiência, não sei se você já voltou ao Brasil, você pode falar um pouquinho disso para a gente. Muito obrigado aí pelo apoio e tá com você a palavra. Hello guys, how are you doing? So the first thing that I will tell you guys, English is
necessary for everything, and it open doors for you, open ways, and you can go and you can do everything that you want. Então, gente, vamos passar para o português aqui, né? O inglês, ele é fundamental para tudo, tá? Então, quem não começou a estudar inglês, começa, essa é a minha dica, e invista um tempo no inglês. Primeira coisa, o nome do programa já fala, Emerging Leaders nas Américas. Então, se você tem a intenção de, eu vou ficar lá no Canadá, não. É para você ir, se tornar um líder e voltar para ajudar a gente aqui na América Latina, porque a gente precisa de gente aqui, tá? Essa é a intenção do governo canadense, é criar líderes nos países desfavorecidos, né, nos países pobres. Eu encontrei com pessoas de países muito mais pobres que o Brasil, e isso é fundamental quando eles voltam para o seu país de origem e se transformam em líderes, tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. E é bem claro, né? A gente conversa com o pessoal lá no Canadá, o pessoal que recebe a gente, e o que faz a conversação com o governo canadense. Se você ficar lá, você corre sérios riscos de sofrer um processo lá judicial e pode chegar a ter que reaver a bolsa todinha e responder judicialmente. Aí é a lei do Canadá, né? Não é nem lei do Brasil, tá? E o que acontece? Eles pedem para a gente voltar, e o que acontece? No meu caso, e no caso do que eu vi lá, se você é uma pessoa que tem preconceitos, não vá, porque o Canadá ele é um país aberto, ele é um país de diversidade e de acolhimento das minorias, tá? Então, o que eu percebi lá? É um país que está aberto para todo mundo. Se você tem preconceitos, é uma pessoa preconceituosa, não vá, tá? Outra coisa que eu acho fundamental falar, se você tem intenção de participar desse edital, comece a juntar uma grana desde agora. Eu não tenho disposição de juntar, sei lá, R$ 1.000 por mês. Ninguém tem isso. Começa lá, 10, 20, R$ 30 por mês, porque você vai precisar de grana para tirar o visto, para comprar passagem, para poder chegar até lá no Canadá, até você pisar lá dentro, você tem que dispor de recursos seus, tá? E isso é muito importante, porque até você receber a primeira parcela da bolsa, dá quase um mês você lá dentro. Até você receber o primeiro, e ainda não cobre tudo, né, no primeiro mês. Aí até você conseguir fazer uma conta bancária lá, e para eles depositarem as outras parcelas da bolsa, demora. Então, é um processo bem complicado, tá? Então, se vocês têm a intenção de ir, já vai separando a grana, e também para a vida, né? É bom a gente ter sempre uma reserva de dinheiro para eventuais problemas que a gente possa ter. Tá? Em relação à universidade, é uma universidade abertíssima para tudo, eles são muito inclusivos, eles querem ajudar o tempo todinho. Em questão de infraestrutura, nós temos a infraestrutura no Brasil muito melhor, porque a gente tem moradia estudantil, a gente tem refeição, a gente tem janta, né? A gente tem lanchonete econômica, lanchonete barata no entorno da universidade. E lá isso é mais difícil. Lá é mais difícil. Não tem restaurante. A moradia estudantil ela é um pouco acima do preço esperado. Então, são coisas assim que a gente precisa estar bem atento a isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me disponibilizo, né? Vocês podem me mandar um e-mail em relação a custo. Me manda um e-mail, eu falo para vocês, porque assim, $11.000, vocês acham que é muito dinheiro? Quando você chega lá, a realidade é outra, o custo de vida lá é outro. Então, você vai ver que você vai ficar muito time, né? Você vai ficar apertado com o seu orçamento, mas dá para ir, beleza? Quem quiser pode me mandar no e-mail aí, ó. Eu vou escrever aqui no chat. Pelo e-mail institucional também, pessoal, vocês têm acesso a qualquer aluno, qualquer servidor, qualquer professor da universidade, né? Quero falar com o Hugo, Hugo Eduardo Viviane, aparece automaticamente. Quero conversar com qualquer professor. É só começar a jogar que aparece.
Isso, tá aí meu e-mail também, vocês podem me encaminhar, me adiciona nas redes sociais. Quem tem a intenção de ir, primeira coisa, corre atrás de um professor que vai te receber, tá? Independente da categoria aí, eu vi que tem, para cada categoria tem uma especificidade, corre atrás de um professor que vai te receber e que realmente tenha relação com a sua pesquisa, porque o governo canadense ele vai bater a pesquisa que você quer fazer com as áreas de desenvolvimento daquele professor que vai te orientar. Se não bater, é uma grande chance de ser recusado. Intenção, você tem que ser bem claro na sua intenção de ida. O que você vai voltar e contribuir no Brasil com aquilo que você aprendeu? Ah, eu vou lá para aprender inglês. Tá, e quando você... Pode até você aprender inglês para o pessoal de letras. Quando você voltar para o Brasil, o que você vai fazer com essa experiência que você teve? Ah, eu vou ajudar na minha comunidade, eu vou me tornar um profissional melhor, eu vou ajudar quem precisa. São coisas assim, que a gente, quando se torna um líder, a gente se torna exemplo, né? Anderson, tem mais alguma coisa que você quer que eu fale? Ô, Hugo, bom, Gabriela, tem alguma pergunta que diga respeito especificamente que o Hugo pode nos ajudar a responder? Tá, Aqui, o ó. Hugo está Eu já perguntando. conheci algum professor. Hugo, você pode falar para a gente sobre como que você fez esse contato com o professor lá? Eu não conhecia ninguém. Isso é uma dica para vocês que querem ir. Vasculhe o site da universidade e olha o currículo de cada professor. Não sai mandando e-mail para todo mundo do departamento, porque eles conversam entre si, eles falam, tem um doido aí. Não, vai especificamente uma pessoa, manda mensagem, aí não fica cercando a pessoa por todos os cantos também, não. Eu vou pesquisar no Instagram, no WhatsApp, não sei o que, para tentar achar. Não, e-mail. Se o cara não te respondeu, parte para outro, dá aí 1, 2 dias para ele te responder. Se ele não te responder, parte para outro professor, mas não manda para todo mundo de uma vez. Manda para o que tiver mais relação com o que você quer pesquisar e com o que você quer estudar, tá? E seja bem claro e objetivo, não manda aquele e-mail gigante, não. Fala, professor, estou estudando isso, quero desenvolver isso, você tem que saber o que você quer fazer lá também, isso é importantíssimo, porque falar, eu quero ir. Não, mas aí o que você vai fazer aqui? E deixa bem claro também o que a instituição canadense vai ganhar com esse relacionamento que a gente tem com a UFOP, né? No meu caso, a gente está em processo de publicação de um paper, né? Porque o tempo foi muito curto para a elaboração do trabalho, mas foi até uma coisa engraçada que aconteceu. Eu ainda continuo como estudante pesquisador de lá, tanto que depois eu tenho que até resolver a situação contigo, Anderson, mas eu ainda continuo como estudante pesquisador de lá, auxiliando em outra pesquisa além da minha. Ou seja, eu estou fazendo 2 trabalhos. Eu estou auxiliando um estudante deles lá, né, enquanto estudante do mestrado da UFOP, e desenvolvendo minha pesquisa. Então, o que eles ganharam com isso? Eles ganharam em dobro. Não sei se vocês entenderam. Então, tem que deixar expresso isso. Vocês têm que realmente ter algo para contribuir e ter realmente um motivo para poder ir. Vamos ver aqui. O Hugo entrou. Eu entrei em contato Pela por explicação e-mail. pelo Hugo também, não é um programa para aventureiros. Não é um programa para quem quer aprender inglês. Aprender inglês, aprimorar o inglês é uma consequência. É um projeto grande, né? Como vocês podem verificar. Então, acho que respondeu essa pergunta, né, Hugo, sobre essa questão. Outra que estão falando aqui, Hugo, é sobre a questão, assim, sobre os custos, o que envolvem esses custos iniciais. Então, assim, né? Passagem aérea, visto, seguro-saúde, onde que você vai ficar lá, provavelmente você vai ter que dar uma entrada, né, na moradia, né? Você pode falar um pouco mais disso, Hugo? O Hugo mencionou que demora um mês para sair a primeira parcela na Lakehead. Algumas universidades pode demorar mais, algumas universidades pagam tudo de uma vez, outras universidades parcelam aquele valor total que está mencionado, né? Aqueles 8 mil, 11 mil dólares canadenses é o total. Algumas podem... geralmente parcelam, tá? Mas isso depende do setor lá financeiro de cada universidade. Hugo, fala um pouquinho mais disso aí, dos gastos. Você já mencionou a questão de juntar, de fazer um planejamento financeiro, né? Como você lidou com isso? Eu já tenho, né, assim, educação financeira de já guardar uma grana, assim, para deixar para eventuais problemas. Uma reserva que eu tive que desfazer dela foi, eu tinha um carrinho velho, eu tive que vender ele porque é tudo muito caro. Mas quem está disposto
dá para fazer, sabe? E outra coisa, quando você chega lá, você é estudante de tempo integral, tá? Detalhe, você não pode trabalhar. Ainda que eles te dão, eu consegui permisso para trabalhar, permisso, não, tô com espanhol na cabeça. Com a permissão para trabalhar, você não pode. Você é estudante do governo canadense quando você tá lá, entendeu? Não, do mestrado aí não. Da bolsa aí não precisa. Você pode continuar, que inclusive você tem que continuar matriculado na universidade, na instituição de origem, né? E você consegue continuar fazendo as duas pesquisas, tá? E o seu orientador de lá tem que ficar conversando com o orientador de cá. Tem que ser uma coisa conjunta, eles têm que desenvolver junto. Então, vocês estão vendo aí que envolve o orientador, quem é da pesquisa, né? Envolve aí o orientador ou o aluno de graduação, iniciação científica. Isso é extremamente importante. Relação de custo. Cerca de $800 a $1.000 mensais vocês vão gastar com estadia, se for na Lakehead, que é a cidade de Thunder Bay. É por volta disso aí. A moradia da universidade é um pouco mais cara, ela é por volta de $1.200 mensais, e vocês conseguem. Aí, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma outra sessão de bate-papo para explicar isso futuramente com os que forem aprovados. E questão de comida. Eu tenho uma alimentação simples, eu como de tudo e eu gastava cerca de, sei lá, $100 semanais. Então, já dá para ver, $8.000, $11.000. É muito comparado à realidade do real brasileiro, mas quando você chega lá, você tem que ter uma organização financeira muito boa. Hugo, estão perguntando aqui se o seu projeto de mestrado aqui, o mesmo que pode ser feito lá, qual que é a relação do seu projeto Tem aqui? que ser o mesmo, que você já tem que ter desenvolvido algo, não pode ser uma pesquisa totalmente nova, você tem que achar alguém que desenvolve o que você está fazendo aqui, lá, e que se relacione com isso, que tenha o know-how e a capacidade de te orientar, e você tem que ter alguma coisa desenvolvida, porque chegar lá, eu quero desenvolver do zero. Não. Agora, se você chega lá e tem, pelo menos, a revisão bibliográfica e os primeiros passos do que você vai desenvolver, já é um ponto positivo para o professor te aceitar. Perfeito. Essas questões que o Hugo está falando, pessoal, se aplica mais à pesquisa, é claro, né? E o da graduação que vai cursar disciplinas, vai listar as disciplinas, mas você vai mencionar várias dessas coisas também na sua carta, na carta do professor que vai assinar, né? O Caio está perguntando sobre questões práticas, moradia e tudo mais. Eu vou pular essa parte, pessoal. Visto, passagem aérea, porque isso aí a gente pode conversar posteriormente com aqueles que foram selecionados, que é uma coisa mais prática, né? Onde achar moradia já é algo mais para frente, né? Vamos tentar focar agora na parte da candidatura, senão a gente fica aqui com o Hugo até 5 horas da tarde, né, Hugo? Tem papo até 5 horas da tarde, né? Beleza? Bom, então eu acredito que seja. Você pode. Gabriela. Anderson, só o pessoal perguntou, Hugo, qual que era o foco da sua pesquisa, sua área de formação? Lung Images. Eu trabalho com imagens pulmonares, né? Então, eu faço a detecção das imagens pulmonares e faço a remoção dos ossos para deixar somente o tecido mole por meio de aprendizado profundo. Então, eu uso Deep Learning. Então, quem eu escolhi tem um know-how e tem uma capacitação nessa área, tá? De desenvolvimento de software focado em inteligência artificial. Então, vocês encontram um professor que relacionem com essa área. Tem que olhar o currículo do cara. É um trabalhozinho aí que tem que ser feito. Não pode mandar a sua candidatura para qualquer um. Sim, porque senão até mesmo diminui as suas chances, né? Quanto melhor o projeto, quanto melhor a candidatura, maiores as chances. Gabriela, tem alguma outra pergunta especificamente aí que o Hugo pode ajudar a gente a responder? Você já conheceu um professor? Se você já tá no Brasil, Hugo? Tô, claro, isso aqui é o melhor lugar do mundo, cara. Maravilha. No Brasil, não? Isso, perfeito. Teve um pessoal perguntando se existe a possibilidade de compartilhar o professor, né, que você fez contato com ele. Talvez explicar um pouquinho mais, você chegou só a mandar um e-mail, tiveram outras formas de contato? Eu mandei um e-mail, esse professor fez uma entrevista comigo, a entrevista foi toda em inglês. Foi em inglês. Ele fala, we need to speak in English. E ele é brasileiro, né, Hugo? E se você fala inglês. Porque precisa, gente. Meu Deus. Entendendo o inglês que a gente tem aqui, é muito difícil de lidar lá. É muito difícil mesmo.
tá? Nossa, a gente lembra dos apertos que passa, né, cara? Bom, Na alfândega, você precisa explicar, e quando você estiver entrando, corre o risco de você ser aprovado no programa e tudo ok, chegou lá na porta da alfândega, I cannot explain you why I'm trying to get into Canada. Então o cara fala, não, pode voltar para casa, e você tem que voltar, porque você não tem o inglês para explicar. Então, por isso que tem que ser feita essa seleção do inglês. sim, e é por isso que essa prova é uma prova presencial, né? A parte oral, infelizmente, a gente não tem capacidade de avaliar. Já respondendo a pergunta da proficiência, né? As provas serão presenciais, né? E avaliando a questão de capacidade de gramática, estrutura e áudio. A parte oral, infelizmente, a gente não tem essa condição de avaliar tantas pessoas ainda, né? Que a gente conta aí com a parceria do Departamento de Letras, mas o inglês é importante, pessoal. Não dá pra gente pegar um teste na internet, colocar lá, eu fiz cursinho tantos anos, não dá. A gente já faz essa avaliação. É muito apertado e, né, não estamos falando de um país onde o inglês é uma segunda língua. Não é para Polônia, não é para a República Tcheca, é para um país onde o inglês... Acho que a internet que ele caiu, da Anderson travou. Uhum. Deixa eu aproveitar que ele travou e falar uma coisa muito importante do seguro, tá? Quem for aprovado tem que contratar o seguro para chegar lá no país, e se quiser contratar para o tempo que está lá, contrata também. E seguro para voltar para o país, tá? Porque se acontecer alguma coisa nesse trajeto, vocês estão assegurados. Não sai sem seguro. Tá? Perfeito. Pode falar. Voltei, né? Não, bom, pessoal, eu ia comentar só sobre a questão do inglês mesmo, mas, Gabriel, tem mais alguma pergunta? Isso, a Paula perguntou aqui a respeito do tempo que você procurou seu orientador, foi muito tempo antes, foi depois da abertura do edital da DRI? Quando eu vi o edital, eu comecei a procurar o professor. Ótimo, então já dá tempo ainda, tá vendo, pessoal? Porque demora para eles responderem, tá? Eles têm muita demanda, assim, a gente tem o Emerging Leaders aqui na América Latina, mas tem outros programas, tem caráter diferente, mas é todo de trazer gente para estudar no Canadá. Então, eu encontrei com gente da França, da Alemanha. É diferente, né? Eles não têm bolsa igual a gente, porque a gente vem de país mais pobre, né? Mas eles também vão para estudar. Então, eles recebem muita requisição. Então, quanto antes vocês mandarem, melhor. Sim, perfeito. Pessoal, pergunta sobre seguros, algum para indicar, a gente pode fazer isso posteriormente, ou pode mandar a pergunta para o Hugo, tá, Thiago? E Lucas Moreira Ribeiro tem, seguro do cartão de crédito é válido? Esses detalhes mais específicos a gente pode conversar um pouquinho depois, ou mandar um e-mail diretamente para o Hugo, só para a gente conseguir avançar aqui, tá bom, pessoal? Só a gente não consegue encerrar dentro do tempo aí planejado. Hugo, muito, muito obrigado mais uma vez. Se quiser continuar com a gente aqui, fique à vontade, tá? E aí, quero agradecer muito pelo relato, assim, ótimo, que a gente está aqui do lado administrativo, a gente não tem muita noção, né, do que acontece realmente em quem está indo, né? Então isso é muito, muito legal ter esse contato seu e as pessoas vendo que você, um aluno da UFOP que fez, o que você fez, não nós da DRI falando, orientando o que você deve fazer, né? Alguém que participou do processo e foi aprovado. Muito, muito obrigado. Só mais uma coisinha. Claro, Hugo. Gente, vai, aprende, se tornem líderes e voltem, porque a gente precisa de vocês para reconstruir o país. Esse é o objetivo do programa, né, gente? Então, estou pensando em migrar. Então, esse programa não é para você. Busque outras alternativas, né? Muito, muito obrigado, Hugo. Se quiser continuar com a gente, fique à vontade. Vou retomar minha apresentação aqui, pessoal. Estou caminhando para o fim, tá? Prometo. Agora é só a parte que eu vou falar sobre avançar sobre Calgary aqui. Então, essa experiência de Lakehead, né, que o Hugo compartilhou com a gente, para Calgary, né? Nós entramos, um convênio novo que o FOP fez também, nós entramos em contato com Calgary. Calgary, como que funciona a indicação para o programa, para o ELAP, né? Nós temos um outro parceiro canadense que tem um procedimento específico. E para vocês? Aí, eles nos responderam, né? Que tem informações na página do site deles, né? Mas lá eles não limitam o número de indicações. A universidade, a UFOP, não indica ninguém. Nós não temos um número máximo de pessoas para indicar. Ou seja, eles recebem diretamente as candidaturas por uma online application, que é esse link aqui. Então, você, aluno do doutorado em biotecnologia, você vai lá nesse link, você preenche, você manda os documentos, não passa pela UFOP. E apenas
para pesquisa. Eles não aceitam candidatos para cursar disciplinas, candidatos da UFOP para cursar disciplinas, né? Então, sobre outras questões que eu não vou saber falar aqui, tem um e-mail aqui justamente para vocês verificarem, né? Mas aí, esse texto aqui também tá lá uma explicação um pouco do ELAP, que a gente tirou do site deles, né? E qual que é o prazo que vocês têm, candidatos, para ir lá e preencher o formulário de Calgary? 7 de março. Né? Porque eles têm aquele prazo todo para poder avaliar. Desse online application, eu entrei, a Gabriela entrou, o que vocês vão ter que colocar lá? Vocês vão ter que colocar todos aqueles documentos que a gente está exigindo para o pessoal de Lakehead, tudo isso você vai ter que colocar lá. A gente está pedindo tudo aquilo no edital, porque é aquilo que o parceiro canadense vai ter que colocar na plataforma lá do departamento canadense lá. Então, a documentação é basicamente a mesma, né? Só que não vai passar pela DRI, não vai ser só 1, 2 para ser indicado, mas ao mesmo tempo também, quando você tem um número certo, talvez as chances são maiores, né? Isso se aplica para outras universidades canadenses, Universidade de Toronto. Entre no site da Universidade Canadense e veja lá a página do ELAP dele, como é que eles falam, né? Tem que ter convênio ou não tem que ter convênio, né? Não necessariamente precisa ter um acordo, né? Vocês podem se candidatar. Isso onde vai estar? As informações no site do parceiro, né? Então, para outras universidades, busquem essas informações, né? Então, aqui, o Calgary respondeu o nosso e-mail, né? Nós não podemos fazer nomeação de estudantes de graduação para cursos, para disciplinas. Para isso, a gente tem que ter um acordo específico que é muito difícil negociar com eles, né? Sobre a data, né? O período que eu vou ficar lá, eu posso escolher, porque na hora de preencher esse formulário, você tem que colocar as datas lá. Como que eu escolho essas datas, né? Para o pessoal, para pesquisa, é claro, né? Em coordenação com o supervising professor. É o professor que vai te aceitar lá, que vai falar, posso te aceitar assim, no período X a Y, né? Então, para Calgary, por exemplo, vocês podem se candidatar agora para o período que vai de agosto a dezembro, ou podem lá preencher o formulário para o período de janeiro a abril. Só que é tudo agora, até 7 de março, independentemente aí do prazo, né? Então, são algumas informações que eles nos passaram por e-mail, né? Importante, na hora de você preencher o formulário da Universidade de Calgary, lembre-se, vocês vão fazer isso, não somos nós, né? Vai ter uma pergunta aqui, ó, History of Interinstitutional Collaboration. Eles vão perguntar o que já tem de colaboração entre a UFOP e Calgary. Nós temos um memorando de entendimento que está lá no site da DRI, no nosso mapa de convênios. Então, aqui você vai descrever o nome, né? Ó, Memorandum of Understanding Between, o nome. É o nome que está lá no nosso acordo, né? Nosso acordo começa com o nome em português, depois em inglês. Pega aquele nome lá e, é claro, pega e coloca aqui o PDF, né? Desse acordo que nós temos. Então, com Lakehead não precisa. Com Calgary, sim, vocês vão ter que informar isso lá, porque são vocês que fazem tudo. A gente não faz nada, né? A gente vai emitir aquele documento em inglês falando que vocês são alunos matriculados, né? Aquilo ali a gente emite. Mas Calgary tem um processo totalmente independente por parte dos alunos. Todo mundo pode concorrer? Pode. Vocês 30 aqui podem se concorrer para ir para Calgary, por exemplo. Ok? Então, seria para a pesquisa, né? Seria essa informação. Dicas para finalizar aqui, importante. O edital, para quem vai para Lakehead, quem quer se candidatar para Lakehead, leitura do edital da primeira à última página é o primeiro passo, né? Nós fomos convidados, né, para uma transmissão do pessoal da Federal de Goiás falando sobre o programa ELAP, bem mais curtinha. Eu acho que nós trouxemos muito mais detalhes, eu acho, tá? Mas enfim, né, puxando a sardinha para o nosso lado. Mas enfim, entrem lá e assistam também essa live que o pessoal da Federal de Goiás fez. Além disso, procurar aí, vocês vão achar muitas outras também no YouTube, né? O site do ELAP, de onde que a gente está tirando essa lista de documentos, esses prazos, esses procedimentos? Dessa página aqui do governo canadense. Lê isso aqui também, é a primeira informação, né? O que vai estar no nosso edital vai estar aqui também, além de várias outras coisas, é claro, né? E, como eu mencionei, lá no site da DRI, nós temos o nosso mapa de convênios. Então, lá vocês conseguem pegar o download dos acordos com as universidades canadenses e qualquer outro acordo que nós temos. Nós temos aí cerca de 80 convênios válidos, né? Lá vocês conseguem visualizar o texto de todos esses convênios. Bom, pessoal, Instagram da DRI. Se você ainda não segue, por favor, siga agora. DRI UFOP, né? Nós publicamos, liga lá o alerta, porque nós divulgamos oportunidades o tempo todo. Vai ter coisa de inglês que tá aparecendo aí, língua espanhola, muita coisa está aparecendo, tá bom? Então, curtam lá. Nosso canal do YouTube, acessem lá também e colocam lá para seguir nosso canal do YouTube também, se tornem seguidores, não, como é que fala?
esqueci, lá do canal do YouTube, né? E o site da DRI também está aí à disposição. Leiam as notícias que chegam no e-mail institucional. Toda grande oportunidade que nós temos, a gente divulga no FOP, o FOP manda aquele e-mail institucional que a gente chega para vocês. Leiam os e-mails. Muitas coisas acontecem lá. Você não tem que ler tudo que está lá. Lê os tópicos. Ó, isso aqui me interessa. Ó, isso aqui é legal. E leia aquilo, né? Então, é importante ler esses e-mails e está. As informações que nós passamos aqui são as informações que nós temos, né? Um programa novo, conforme eu mencionei, estamos aprendendo ainda. Já tivemos a felicidade de um aprovado no primeiro momento, mas estamos aprendendo e o responsável pela candidatura, pela documentação, são vocês, tá? Bom, mais perguntas, né? Sobre a prova de proficiência que perguntaram. Vai ser presencial, conforme eu mencionei, né, aqui em Ouro Preto. Para o pessoal de João Molevade, caso a gente tenha inscritos, a gente vai coordenar algum tipo de ação lá em parceria para poder fazer, algum professor, alguém lá, para poder fazer essa aplicação para a gente. Nós temos esse contato lá, mas precisamos que seja, né? O Instagram da DRI é DRI-UFOP, tudo junto. DRI-UFOP, tá bom? Vocês podem seguir a gente lá, por favor. Gabriela, temos mais perguntas? Temos. Os alunos da graduação EAD também podem se inscrever no edital para Lakehead? A princípio, não tem nenhuma limitação que o curso tenha que ser presencial, não. Então, a princípio, não tem problema. Outra pergunta que a Cristina fez: posso concorrer para Lakehead? Posso concorrer para Calgary? Pode concorrer para Lakehead, para Calgary. Lembrando que Lakehead você tem que passar no nosso edital, né? Para a Universidade de Vancouver, a Universidade de Toronto, para quantas você quiser, desde que você tenha um orientador em cada uma dessas universidades, né? Então, é possível sim, porque verificando qual que é o procedimento de cada uma dessas universidades. Nós temos os procedimentos dos nossos 2 parceiros. Do restante a gente não sabe. Perguntaram também, né, a respeito disso, se para Calgary precisa ou não passar pelo edital. Calgary, nós não temos edital, né? Calgary é o próprio estudante interessado que vai lá e preenche tudo no formulário deles, anexando todos esses documentos dos quais nós falamos hoje, né? Então, da UFOP você vai precisar do convênio, que está no nosso mapa de convênios, e daquela carta, daquele documento que fala que você é um aluno em tempo integral aqui, tá? Em tal período, essas coisas que você tem que solicitar para a gente, mandando o documento que vocês tiram em português do UFOP. O restante tudo, vocês que vão pegar e anexar tudo lá. Perguntaram também qual o processo para quem quer se candidatar através de outra universidade. Cada universidade tem um procedimento, né? Calgary é nosso parceiro e o procedimento é esse. O próprio candidato vai lá e insere os documentos. Lakehead disponibilizam vagas para os parceiros, vagas específicas com nomeação dos parceiros. Universidade de Vancouver tem que ir lá ver o que eles fazem, né? E aí cada um vai ter seus próprios procedimentos, próprios formulários, mas não temos outros convênios além dessas duas, né? Então, provavelmente são processos independentes, feitos diretamente pelo próprio aluno, caso seja possível. A Amanda perguntou se quem trabalha home office no Brasil pode se inscrever ou se não pode manter o vínculo empregatício. Olha, o que o Hugo comentou... Eu tive esse problema. Você teve, Hugo? Explica pra gente. Eu tive esse problema. Infelizmente, eu perdi meu emprego. Sério, Hugo? Porque o que acontece? CLT, né? A legislação garante CLT e tal, a legislação trabalhista, enquanto você está em território nacional. A não ser que você seja pessoa jurídica, né? E tem alguém aqui no Brasil para responder pela sua empresa. Mas, infelizmente, eu tive que deixar meu emprego. Sim, se você trabalha de casa, né, você tem que verificar com o seu empregador. A questão é, você não pode trabalhar no Canadá. Você não vai poder estudar e trabalhar lá, né? Se você é professor de inglês aqui, dá aula online, você vai ter que encaixar isso na sua carga horária. É uma carga horária puxada, né? Link do edital de Calgary. Calgary não tem edital. Calgary, o próprio estudante vai lá e preenche o formulário que está indicado aqui. Só tem edital para Lakehead, porque é assim que Lakehead faz a seleção, né? Essa informação sobre outras universidades estão no site do governo do Canadá? Eu acho que deve ter uma lista lá, né, Gabriela, com as universidades que são parceiros do ELAP. Temos que verificar, mas... eu cheguei a procurar, ainda não encontrei. Hugo, tem, Hugo? Tem no site do ELAP. No site do ELAP. Aí lá tem as universidades que eles têm convênio. Perfeito, então lá dá para ver, porque a universidade tem que aderir ao programa, tá, pessoal? E o link do site do ELAP está na apresentação que a gente vai encaminhar para vocês.
Tem mais uma pergunta aqui a respeito do nosso edital. Como é considerada a data de formação para o edital? Posso fazer menos matérias no semestre de forma a adiar minha formação e estar apto a participar? Olha, o objetivo do programa não é que você fique... Nosso objetivo não é que você fique mais tempo aqui na UFOP para poder participar. Se você já está na véspera de formar, eu acho que agora o objetivo é pegar diploma. Forma, pega o diploma e busca outras oportunidades para quem é formado. Ah, não, eu vou querer adiar minha formatura para tentar me candidatar, é uma decisão pessoal, né? Nós vamos, se a gente tiver dúvida lá, que já, na hora que você, vamos ver seu número de matrícula, vamos avaliar, né? Tá, ó, essa pessoa aqui, pelo prazo normal do curso, já era para ter formado. Vamos pegar seu histórico, vamos ver lá, vamos pegar o seu falta cursar. Aquele falta cursar do aluno da graduação, né? O falta cursar que tem lá no MilFop, ver, ó, realmente ele tem 7, 8 matérias para fazer ainda. Ele está atrasado no curso, digamos assim. Então, essa verificação é feita dessa forma. A nossa orientação é, forme, pegue seu diploma, tá? Lucas está perguntando se Opa, tinha uma pergunta. Como posso candidatar? Quantas faculdades? A sua candidatura é única, Lucas. Para efeitos do edital do Lakehead é única. Você vai pôr lá um professor que você achou que é vinculado a algum departamento, né? Calgary, você vai escolher um professor de Calgary também para encher o formulário dele, e é um de cada, né? Um em cada faculdade, né? Você não vai ter mais de um orientador na mesma faculdade. É um orientador, é essa pessoa que existe, né? Comprovante de proficiência de idiomas. Verificar. Tem universidade que vai exigir TOEFL, universidade vai exigir IELTS, universidade vai exigir esse... Cada universidade vai verificar. Dos nossos 2 parceiros aqui, não exige comprovante de proficiência, né? Nós vamos fazer do Lakehead porque a gente quer mandar alguém que realmente consiga se comunicar. Qual é o certificado que Vancouver exige? Tem que ver no site de Vancouver, se eles falam alguma coisa disso. Perguntaram também, Anderson, se a data do início da viagem ela já é definida. Para pesquisa é um pouco mais maleável, vai ser definido em conjunto com o orientador, o supervisor de lá, né? Para a graduação, para cursar disciplinas, é o calendário da universidade, quando começam as aulas da universidade, que se não me engano é comecinho de agosto, né? Lucas, posso me candidatar para os 2? É uma candidatura única, tá, Lucas, no nosso edital. Essa daqui eu acho que talvez o Hugo possa ajudar a gente. Como fica o bolsista que tem exclusividade com o órgão de fomento? O Hugo falou que não precisa desistir da bolsa, mas precisa emitir alguma carta? Você recebia bolsa CAPES, Hugo? Não, eu não recebi a bolsa. Você não recebia a bolsa, né? Tem que ver se você tem uma bolsa CAPES, você tem um contrato assinado. O que o seu contrato fala? O seu contrato fala que você não pode de maneira alguma receber remuneração, bolsa de órgão brasileiro ou estrangeiro. Eu realmente não sei, pessoal. A Luísa lá da Prop pode ajudar. Olha na secretaria do departamento. Na secretaria do departamento, né? Quais as condições dessa bolsa? Tem um contrato da bolsa. Lá fala o que pode e o que não pode, né? Então tem que verificar se tem alguma questão nesse sentido, tá? Eu particularmente falando, eu não sei, não conheço as condições. Quem se inscrever para o doutorado, quem é do doutorado, possa se inscrever nessa oportunidade e tentar o doutorado sanduíche da CAPES? Olha, tem que ver a leitura do edital do doutorado sanduíche, se lá tem algum impedimento. Quem já participou do ELAP, quem já participou de outra iniciativa com bolsa, eu não sei se tem essa limitação. Dá uma lida no edital antigo, no último edital do doutorado sanduíche, ou pergunta a Luísa lá na Prop também. Setor de bolsa. Dá uma lida no ELAP também, que eles dão, se eu não me engano, eles dão oportunidade só para quem não fez não fez intercâmbio antes. Sim, tem uns critérios. Na modalidade que você está explicando. Tem uns critérios que está no edital e está no formulário de inscrição também, uns critérios. Então, pessoal, leitura do edital. Se a gente fosse ler o edital inteiro aqui, a gente ia ficar até amanhã, né? Por isso que a gente traz alguns pontos e algumas limitações. Você tem que ver lá se você se encaixa em todos os pré-requisitos também que está no edital, né? Para quem acaba o mestrado no final de 23, pode fazer nas demais universidades sem ser Lakehead? Sim, você tem que verificar lá qual que é o procedimento em cada uma delas. Quem vai fazer a avaliação dos seus documentos para Lakehead somos nós. Para as outras universidades, a DRI não faz análise nenhuma. É você direto com eles. Se eles aceitarem, ok. Calgary possui bolsa auxílio também. Acredito que seja só a bolsa do ELAP, não é isso, Hugo? Calgary, desculpa. Calgary possui bolsa auxílio. A bolsa é de 8 mil e tantos dólares para aquelas condições, ou 11 mil, para o aluno que vai participar, independentemente da universidade para onde ele vai. A bolsa não é de Calgary, a bolsa não é de Lakehead, a bolsa é do governo canadense, para os selecionados. Pode estar matriculado em matéria de monografia na UFOP, fazer parte da pesquisa do projeto TCC lá? Pode estar na sua carta, inclusive isso. Você só não pode estar apto a colar grau, não pode estar falando lá, você está
terminando tudo agora, né? Como a gente mencionou. A pontuação de atividades extras para graduação pode ir até 40 pontos. Porém, Anderson comentou... Não, o Thiago, o que eu comentei de 2 certificados, lá no barema de pontuação, fala lá, por exemplo, lá, estágio até 2 semestres. Tem uma limitação. A pontuação é para até 2 semestres. Eu tenho 3 anos de estágio. Para que eu vou colocar todos os comprovantes? Lá vai ter lá, monitoria, até 2 semestres. Você foi monitor por 5 semestres. Preciso colocar os 5 comprovantes? Não, põe só 2 que você vai ser pontuado. Então, no barema, fala qual que é a máxima pontuação para cada um daqueles itens, tá? Na hora de se inscrever no edital, no formulário, é um PDF único com todos os comprovantes que você está mandando para avaliação. Não vai ter um campo para estágio, um campo para iniciação científica. Não. Só que o que eu falei é, não mande certificados que não vão ter validade, porque extrapola o máximo de pontos que você pode conseguir. Então, leia com atenção o anexo 1, né? Pode enviar cópia do protocolo de passaporte. Sim, qual protocolo? O protocolo de entrega do passaporte, não o protocolo de solicitação. Passaporte você solicita. E aí vai ter uma data para você ir lá, confirmar informações, levar documentos. A partir do dia que você vai na Polícia Federal, é que eles vão te dar um documento. Seu passaporte estará pronto no dia X. Esse protocolo, sim. Não aquele primeiro preenchimento que você faz lá no site da polícia, né? Para cursar disciplinas através do edital, correto? Sim, cursar disciplinas apenas para Lakehead e por meio do edital. Calgary não aceita alunos da UFOP para cursar disciplinas. Visto demora? Demais. Demais. Resposta foi dada. Então, quanto mais rápido possível, se fizerem tudo, melhor. Na verdade, você vai depender do resultado do ELAP, de toda forma, né? Você vai depender do resultado do programa para você ser comunicada sobre isso pela universidade. Então, assim, né? Isso. Recebeu comunicação, já está com aquilo ali pronto, né? Você foi selecionado pela Lakehead para ser indicado pela UFOP. Já busca informação de visto. Todos vocês, na verdade, visto eu vou precisar de quê? Eu já tenho tudo? Eu consigo tudo isso fácil? Que vai que chega a minha carta falando que eu fui aprovado. Dia seguinte, você já entra nos procedimentos de visto. Não vai pesquisar o que você precisa para o visto depois. Perfeito. Muitas perguntas, né? Bom, Anderson, oi, Gabriela. perguntaram se para universidades que não são parceiras, eles precisam passar pela DRI. Não passa. Só passa pela DRI para Lakehead. Nem para Calgary, que é parceiro, passa pela DRI. Perfeito. Bom, acredito que tenha respondido todas, né? Se ficar alguma outra pergunta aí que não foi respondida, né? Vocês podem talvez mandar por e-mail também para a gente. Se for uma pergunta mais específica para a experiência propriamente dita, o Hugo já se disponibilizou aí a responder por e-mail também. Pessoal, estamos dando nosso tempo aqui, né? Tá todo mundo hora de almoço, né? Então todo mundo deve estar com fome também. Queria agradecer a todos vocês pela participação, pelo interesse, né? Leiam, busquem as informações. Nós aqui da DRI estamos disponíveis para conversar e passar as orientações que nós possuímos, mas isso aqui depende muito do candidato, tá bom? Então, obrigado a todos e bom almoço, boa sexta-feira, bom final de semana. Até breve. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Hugo. Guilherme, você pode, por favor, cancelar a gravação para